Olá, estudantes da Palavra de Deus. Aqui estamos a começar a terceira semana nesse módulo da Carta de Paulo aos Romanos, ou do livro de Romanos. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar esse tempo nas mãos de Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez agradecidos ao Senhor, porque temos a possibilidade de continuarmos a estudar juntos a Tua Palavra através dos meios eletrônicos. Obrigada, Senhor Deus, porque nós temos a Tua Palavra em nossas mãos, na nossa língua, e podemos também continuar a ler, a estudar e a conhecer cada vez mais o Senhor. Nesse tempo de estudo, nós pedimos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, que a assistência do Teu Santo Espírito seja muito presente e que nós sejamos muito enriquecidos, ó Deus, edificados pela Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, nós vimos no capítulo 9, através do pastor reverendo Augustus Nicodemos, né, que vocês puderam assistir, diz que Deus ele não é injusto ao culpar Israel e que nós não temos o mínimo direito de questionar a Deus, porque Deus ele sempre agiu conforme o seu caráter, que é perfeito, e também de acordo com as Escrituras, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Assim, esse capítulo 9, que começa com o propósito de Deus na eleição, conclui atribuindo o fracasso de Israel ao próprio orgulho dos israelitas. É isso que diz versículos 30 a 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Isso é, quem não buscava a justificação, alcançou. Os gentios não buscavam, mas alcançaram essa justificação através da fé, pela soberania de Deus ao eleger muitos deles. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei. Por quê? Por que Israel não atingiu essa lei? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, nós vemos aí que Israel não creu por causa de seu orgulho e porque tentou conseguir a justiça da maneira errada. Eles tentaram conseguir a justificação por meio das obras e não pela fé. E por isso que eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é o Cristo crucificado, Jesus crucificado. Mas não faltam teólogos liberais que insistem em dizer que o apóstolo Paulo se contradiz quando às vezes ele atribui o fracasso de Israel, dos judeus, à eleição soberana de Deus, e outras vezes ele culpa os próprios judeus por serem cegos e arrogantes. Ora, será que isso é realmente uma contradição? Será que Paulo está sendo assim um pouco descuidado com a doutrina? Nós temos certeza que não. Não é verdade, irmãos? Paulo ele era um apóstolo de Cristo, alguém que recebeu realmente o seu ensino diretamente do Senhor Jesus e dos apóstolos. Então, nós sabemos que Paulo ele não está a se contradizer, mas
Isso se deve a algo chamado antinomia, que é uma contradição aparente. A Bíblia fala em algumas situações, a Bíblia tem esse tipo de situação onde aparentemente há uma contradição, mas isso chama-se antinomia, é uma contradição aparente. A Bíblia une essas duas verdades sem problema nenhum. A Bíblia é categórica em dizer que Deus, ele é soberano sobre toda a história, sobre todas as coisas, ele é completamente, totalmente soberano, mas a Bíblia diz também que o homem é completamente responsável pelo seu comportamento. Então, a Bíblia ensina a completa soberania de Deus sobre todas as coisas, mas também ela ensina a completa responsabilidade de cada ser humano pelo seu comportamento. E isso, então, é algo que existe aqui, principalmente nesses 3 capítulos, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Irmãos, eu vou tentar ilustrar essa verdade com uma historinha. Eu tenho 3 amigas e essas amigas estão à rasca, estão com muitas dificuldades. E entre si elas decidem assaltar uma residência para conseguir algum dinheiro. E eu fico sabendo disso e tento de todas as formas fazê-las desistir desse plano, mas elas estão convictas e elas querem fazer isso. Já em frente à residência que elas escolheram para assaltar, eu estou ali tentando, argumentando, pedindo para elas não fazerem aquilo, mas elas decidem que vão e começam a entrar e eu consigo agarrar uma delas e segurar, e uma delas não entra. Mas as outras duas entram, e só que lá dentro as coisas não acontecem como elas planearam. Elas são descobertas, na confusão, elas acabam por alejar, machucar uma criança, e a família fica muito revoltada, começam a gritar embava, 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 e trazem aquelas mulheres para fora. A multidão começa a chegar, né? Ouviram embava, já vem logo ver o que está acontecendo, e resultado, aquelas mulheres nem são levadas para a esquadra, elas são mortas ali mesmo, na rua. E uma delas, que deveria estar lá, a única mulher que não se envolveu no assalto, está em liberdade. E de quem é a culpa da morte? De quem é a culpa pela morte das outras mulheres? Será que a mulher que está viva e a caminhar livremente, ela pode dizer: eu estou viva e bem porque eu sou boa, porque eu tenho um bom coração? O único motivo pelo qual ela está viva é porque eu a impedi de entrar junto com as suas amigas para fazer aquele assalto. Irmãos, de igual modo, aqueles que vão para o inferno não podem culpar ninguém além de si mesmos. E aqueles que vão para o céu não têm mais ninguém a agradecer e a louvar a não ser Jesus Cristo. Salvação é pura graça, do início ao fim. Não há maneira, é graça de Jesus. Então, irmãos, essas duas verdades, elas caminham juntas, né, paralelas, parece que não se encontram, mas elas estão na palavra de Deus. Ambas são doutrinas bíblicas, mesmo que não consigamos entender completamente, elas não deixam de ser verdade. Então, como vimos, é uma antinomia, algo que nós não conseguimos entender desse lado da eternidade. É uma contradição aparente. E no capítulo 10, Paulo começa esse capítulo novamente falando do pesar que ele tem pelos seus compatriotas, por eles
terem rejeitado a Cristo e por eles estarem separados, porque ele diz ali, irmãos, de boa vontade, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo realmente amava muito os seus patrícios, né? Sofria por eles e orava por eles. E ele diz aqui mesmo, né, nesses versículos, que eles têm zelo, porém sem entendimento. Paulo, ele conhecia muito bem esse tipo de sentimento, né? Porque ele mesmo foi uma pessoa muito zelosa antes de conhecer a Cristo. Ele perseguia a Cristo, ele perseguia a Igreja de Deus. E ele entende, ele sabe que os judeus, eles são muito zelosos da lei, eles são muito zelosos daquilo que eles aprenderam, mas era sem entendimento, sem o entendimento de que não podiam alcançar a justificação pela obediência à lei, e sim pela fé no Messias. E eles, então, estão nessa situação, né, de zelo sem entendimento. E Paulo, então, ele continua ali a dizer, a esclarecer que não há outra maneira a não ser pelo Evangelho que a pessoa consegue ser justificada pela fé. Mas os judeus, eles pensaram que a vida seria conseguida pela guarda da lei e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. É o que diz aqui nesses primeiros versículos do capítulo 10. E a partir do versículo 9, Paulo, ele explica novamente como é que a pessoa é salva, como é que a pessoa é justificada pela fé. E ele diz ali quais são as condições para o pecador ser salvo, a partir do versículo 9. E ele diz ali, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, é preciso crer com o coração e confessar com a boca. É necessário realmente um entendimento, né? Não apenas intelectual, mas também um entendimento de coração, um arrependimento verdadeiro. Então, crer e invocar o nome do Senhor, é assim que a pessoa é salva. E também ele diz, na sequência desses versículos, ele começa a falar agora a respeito da necessidade da evangelização, já que é só através de Jesus que há salvação, não há outro meio. Então, o evangelho precisa ser pregado tanto para judeus quanto para gentios. Mas ele diz ali, como invocarão aquele em quem não creram? E outra pergunta que ele faz, e como crerão naquele de que nada ouviram? E em sequência, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, realmente a necessidade da pregação do Evangelho para todos. Novamente dizemos, a eleição ou a predestinação, ela não tira a responsabilidade de nós como crentes pregarmos o Evangelho, porque é só através da pregação que as pessoas serão salvas, é só através do conhecimento do Evangelho é que as pessoas serão salvas. Então, é necessário que a igreja tenha realmente essa responsabilidade de pregar, de enviar, de sustentar
aqueles que vão para outros lugares pregar o evangelho, porque não há outro meio de salvação. E depois Paulo inicia ali o capítulo 11 fazendo outra pergunta. Nós já percebemos, né, como Paulo gosta de fazer perguntas e é uma estratégia muito boa para o ensino. E ele faz ali outra pergunta. Será que Deus rejeitou o seu povo? E Paulo, ele responde, não, Deus não rejeitou o seu povo. Ele dá o argumento dele mesmo, né? Ele mesmo diz, olha, eu mesmo sou eu sou um judeu, eu sou um hebreu da tribo de Benjamim, né? Diz ali a sua proveniência. E Paulo diz claramente, Deus não rejeitou o seu povo. E muito menos Israel está endurecido para sempre. Não. Deus, ele ainda tem uma história com Israel. Deus não rejeitou Israel. A rejeição de Israel não é completa, porque ele dá dois argumentos ali. Um é porque Deus sempre possui um remanescente fiel. Ele diz isso dos versículos 1 a 11, 1 a 10. Ele dá ali o exemplo de Elias, né, lá no Velho Testamento, que pensava que estava sozinho, que todos os outros profetas e judeus estavam adorando, se curvando a Baal, e Deus diz para ele, não, Elias, você não está sozinho. Há um remanescente que eu conservei fiel para mim. E em todas as gerações, irmãos, Deus, ele tem o remanescente fiel em Israel ou do povo judeu. Hoje mesmo há muitos crentes judeus. Em todos os continentes, em todos os países, há judeus convertidos. E no próprio país de Israel há judeus convertidos. Então Deus, ele sempre possui um remanescente. E outro motivo que Deus dá para dizer é que ele tem um propósito com esse tempo de rejeição de Israel, esse tempo de afastamento ou de rebelião de Israel. O propósito de Deus nesse tempo é o que muitos teólogos chamam de a dispensação da graça ou a dispensação dos gentios. Vocês podem ver aí mesmo na Bíblia, né, a partir do versículo 11 até o versículo 24, que Paulo está a explicar que, por causa da rejeição da nação de Israel, o evangelho passou a ser pregado por todo o mundo. Não ficou apenas ali entre os judeus, mas o evangelho se espalhou por todo o mundo. E esta é a época, então, em que Israel está endurecido e os judeus estão a se converter por toda parte. E, inclusive, Paulo usa aí a palavra de que ele gostaria de colocar Israel em ciúmes, né? Por perceber que agora Deus tem um povo que não é só judeu, que não são só os descendentes físicos de Abraão, mas são os descendentes espirituais de Abraão, que têm a fé de Abraão, que são justificados pela fé. Então, irmãos, nesse tempo de rebelião de Israel, está a acontecer o enxerto dos gentios, que aí nesse capítulo 11 é chamado de oliveira brava, na oliveira natural, que são os judeus. Então, nesse tempo está a acontecer isto, né? E este é o propósito de Deus para esse tempo de rejeição de Israel. É a inclusão dos gentios no seu povo, agora fazendo parte da nação
espiritual da nação santa, do povo escolhido de Deus. Aleluia, irmãos, graças a Deus por isso. Mas a restauração de Israel é certa. Isso Paulo diz a partir do versículo 25. A restauração de Israel é certa. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. E as promessas que ele fez aos patriarcas hão de ser cumpridas. A aliança de Deus com os patriarcas vai ser cumprida. Deus, ele não é homem para mentir, ele não é homem para não cumprir a sua palavra. Deus não muda, ele não volta atrás. A aliança que Deus fez com os patriarcas é irrevogável. E por isso Israel ainda tem muita importância no plano de Deus. E Paulo diz aí que haverá um tempo em que todo Israel será salvo. É claro que isso não está a dizer que todo Israel como nação, que cada uma pessoa de Israel há de ser salvo, há de se converter. Mas ele está dizendo no sentido de, como nós usamos muitas vezes a palavra todo, né? Por exemplo, há poucos dias poderíamos dizer, todo Moçambique chorou a morte do nosso querido David Simango. Não foi todo Moçambique, não foram todas as pessoas, mas grande parte do país. E nós cremos então, irmãos, que isso acontecerá ainda no futuro com a nação de Israel. Não sabemos como, mas provavelmente haverá um grande avivamento, haverá realmente um grande grupo que vai reconhecer o Messias, Jesus Cristo, como seu Messias, e haverá uma restauração, então, da fé verdadeira nessa nação. Eles deixarão de buscar a justiça pelas obras e verão que é em Jesus Cristo que eles podem ser justificados, mas apenas pela fé, não mais pelas obras da lei. Aliás, nunca foi pelas obras da lei. E, irmãos, Paulo, quando ele termina esse assunto, nós podemos imaginar que ele está assim, quase explodindo de alegria e de louvor a Deus. Porque esses últimos versículos do capítulo 11 são maravilhosos, são simplesmente magníficos. E ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo irrompe em louvor e adoração a Deus pela sua incomparável sabedoria ao planejar a salvação de modo tão perfeito e contemplar realmente todos os homens, porque todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Irmãos, vamos terminar esse tempo olhando um pouquinho para esse louvor de Paulo aqui no final do capítulo 11. Nós vemos que é uma adoração espontânea, nós podemos até imaginar Paulo, né? Depois de falar tudo isso que ele falou dos capítulos 9 a 11, espontaneamente ele começa a adorar a Deus. E ele nos ensina algumas coisas com esta adoração espontânea que ele faz nesses versículos. Ele nos ensina que a adoração tem que ter base na verdade. Paulo estava com a sua mente cheia da palavra de Deus, mas não era só a mente. Essa verdade realmente era algo que dava base à sua adoração, ao seu louvor. Ele cita aqui 2 textos do Velho Testamento para louvar a Deus, né?
Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Paulo, ele tem a base da sua adoração nas verdades da palavra de Deus. Isso é um ensinamento para nós, irmãos. Nós devemos conhecer a palavra de Deus para adorá-lo conforme a verdade, conforme aquilo que ele é, conforme aquilo que ele faz. E não simplesmente adorá-lo, louvá-lo com coisas da nossa cabeça que muitas vezes nem são bíblicas, não são verdadeiras e não trazem glória e louvor ao nosso Deus. Outra coisa que nós aprendemos com a sua adoração espontânea é que o estudo ou ensino da verdade deve conduzir à adoração. Nós percebemos aí que Paulo ele está cheio do Espírito de Deus por causa da verdade. A palavra de Deus enche o seu coração, enche Paulo do Espírito Santo, que ele irrompe em um louvor espontâneo e verdadeiro. Irmãos, não são apenas as obras de Deus, as coisas, as bênçãos que ele nos dá, que deve nos levar, que deve nos conduzir à adoração, mas a verdade de Deus, a sua palavra, deve ser motivo de inspiração para o nosso louvor e adoração a Deus todos os dias. Outra coisa que nós vimos aqui é que doutrinas que exaltam a Deus inspiram mais alegria. Realmente, irmãos, quando nós meditamos na palavra de Deus, na grandeza de Deus, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive muitas vezes. Inclusive, vez após vez que eu participo da ceia do Senhor, o meu coração simplesmente transborda de alegria por meditar novamente na grandeza de Deus, no plano de salvação através de Jesus e na morte e na ressurreição de Jesus no meu lugar. Com licença. Então, as doutrinas que exaltam a Deus são aquelas que mais nos inspiram a louvar, a adorar e a nos alegrar em Deus. Irmãos, a grandeza de Deus, ela enche muito mais o nosso coração do que as dádivas de Deus. As coisas logo perdem o valor, mas a grandeza de Deus realmente é algo que todos os dias deve nos alegrar e nos alegra sempre que nós meditamos nela. E em último lugar, não precisamos entender tudo a respeito de Deus para louvar a esse Deus que tudo entende. Nós não precisamos entender tudo para louvar ao Deus que tudo entende. Vejam só, Paulo diz aí, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo, ele admite aqui, há muita coisa que eu não consigo entender, há muita coisa que é inescrutável ou insondável. Mas mesmo assim Paulo louva e adora a Deus, porque ele sabe que Deus não tem esse problema. Deus é ilimitado, Deus tudo entende. Então, esse é mais um motivo, mais uma razão de adorarmos a Deus. E o fato de não entendermos muitas coisas a respeito de Deus não nos limita, não nos impede de adorar a Deus. Nós não precisamos entender tudo, mas o que nós sabemos, o que nós já conhecemos de Deus é mais do que suficiente para encher o nosso coração de louvor e de gratidão a Deus. Irmãos, assim nós terminamos esses capítulos 9, 10 e 11 de Romanos.
E eu gostaria, irmãos, de realmente continuar a incentivar os irmãos a meditar nessas verdades do capítulo 9 e 11 e permitir que essas verdades possam conduzir o irmão a louvar, a adorar a Deus pelo seu caráter e pelas suas obras. Que essas verdades possam mudar as suas orações de louvor e adoração, para focalizar mais no caráter e nas obras de Deus e menos naquilo que Deus faz por você, naquilo que Deus te dá, mas focalizar mais realmente no próprio Deus, porque a nossa adoração deve estar realmente voltada mais para quem Ele é e para aquilo que Ele faz. Irmãos, que Deus os abençoe. Abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.